De 15 em 15. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Episódio 2. Miguel. Alguém acena do lado de fora e Miguel entende o recado. Se dirige até o balcão da recepção, pega o pacote que está depositado na sacola de supermercado, vai até a porta, olha para um lado e depois para o outro, atravessa a rua, entrega a sacola e não diz nada. O rapaz continua seu trajeto, não volta de onde veio, vai para onde não se sabe. Miguel volta ao seu posto de vigilante. É uma empresa de engenharia onde ele trabalha. O prédio tem 6 andares e ele é um dos responsáveis pela vigilância da entrada. Tem câmera para todo lado e seus olhos colaboram com os equipamentos. Ele não é funcionário da empresa de engenharia. Ele é de uma empresa terceirizada. Desse modo, todo mundo o chama de terceirizado. Miguel não pensa muito em sua condição, mas desconfia que ele é o terceiro mais importante da empresa. E isso ele pensa nos dias mais otimistas. Quando está de mau humor, ele se dá conta de que, no fundo, ele é o que menos importa. A empreiteira, se precisar, nem vai falar com ele. Vai falar com o encarregado dele e eles vão se resolver com a contratada. No fundo, Miguel é mais vigiado do que vigilante. O salário que recebe é o mínimo e, nessa corrente de coisas miúdas, ele transfere 30% para a filha, com quem convive de longe, e outra porcentagem que varia, dependendo do mês, da doença, da necessidade, para a avó que o criou, a Dona Isaura. A avó é quase uma empresa que o contratou como filho terceirizado. A sina de Miguel é a terceirização. O jeito que as coisas andam, com a filha pretendendo ir para a faculdade ano que vem e com a avó cada vez mais debilitada, Miguel precisa fazer uns bicos, ganhar um dinheiro por fora e completar a renda de sua família, que de família mesmo tem pouca coisa. Miguel está um pouco preocupado com os meios, já que os fins sempre se justificam na vida do pobre. É que ele aceitou uma proposta do cara lá do bairro. O serviço dele seria trazer os pacotes e entregar para quem aparecesse solicitando, com a condição de nada falar antes, durante ou depois. Miguel não perguntou o que era, para quem ou por quê. Mas os seus anos já vividos no bairro não permitiam que ele ignorasse que aquilo não era coisa boa. Quando a atividade é boa, a gente fala antes, durante e depois. Quando não é, o comportamento é outro. Assim, faz 3 meses que Miguel está nessa função. Recolhe o pacote no boteco da esquina de sua casa, coloca-o na mochila, leva todo dia para o trabalho e, vigilante, espera que alguém apareça do outro lado da rua e, com um aceno cordial quase obsceno, lhe dê o sinal para que ele faça o serviço encomendado. Nesse período, nunca ganhou tanto dinheiro. É claro que o tanto dinheiro é pouco para quem entrega o pacote para ele ou para quem o recebe de suas mãos. Mas para ele, Miguel, de vida sempre terceirizada, aquilo é muito. Deu até para comprar uma cadeira de banho para a avó e um brinco com 2 banhos de ouro para a filha, que ele vê mesmo nesses momentos de falar de dinheiro e de presente. A filha ligou ontem, disse que foi bem no Enem. Miguel entende pouco dessa prova, mas sabe que a filha se esforça muito mais que ele e que a mãe dela faz milagre com os 30% que ele manda. Miguel até imagina que teria sido melhor ter ficado com a mãe dela. Mas vocês sabem, né? Pouca idade, quando vem acompanhada de maturidade, não pode dar bom. Depois que a filha ligou, otimista pelo ensino superior, Miguel decidiu mudar de vida. Essa decisão não é uma decisão fácil, porque para mudar você precisa ter opções, e a vida dele nunca foi muito cheia de opções. Nasceu e ele não era uma opção para sua mãe. A mãe foi embora e ele não teve outra opção a não ser viver com a avó, que, da mesma maneira, não teve outra opção a não ser criar o neto. Estudo até era uma opção, mas descobriu muito cedo que o trabalho era uma obrigação. Assim, a avó dava tanta importância para o trabalho que ele achou que o estudo era coisa sem valor, e sentava no fundo da sala, não ia bem nas provas, e deixou o colégio ainda na 8ª série,
ainda que tivesse estudado mais que qualquer parente vivo de sua família. Já no trabalho, a prioridade era ser braçal. Tudo que era para ser carregado, empilhado, descarregado, desempilhado era com ele. As pessoas diziam que ele era forte, mas se não tivesse criado músculo na vida, não teria o que fazer. Agora até dava sossegado nesse serviço de só olhar. Mas sentia que precisava achar opção na vida. Sair dessa vida de entregar pacote de gente esquisita para gente estranha. Ele acredita, concordando com o que sua avó sempre fala, que precisa ir para a igreja. Miguel, se fosse perguntado sobre o que acreditava, ele diria que não acreditava em Deus. Não diria que é ateu, porque acha que isso é coisa de gente rica, mas se recusa a acreditar nesse ser onipresente que define que uns têm sorte de mais e outros sorte de menos, e outros ainda nenhuma sorte. Sua avó, na única vez que conversaram sobre isso, disse que naquelas condições que eles viviam, era necessário ter fé e acreditar em algo, porque senão ninguém suportava. Antes, Miguel ia eventualmente no culto, mas era tanta gritaria de tanta coisa que não fazia sentido para ele, que as desculpas ficaram mais frequentes que as presenças. A avó deixou de lado, largou a mão dele, entregou para Deus que não existia na cabeça do Miguel. Era isso. Em pé, no serviço de vigilante, Miguel tomou a decisão naquele dia de que ia voltar a frequentar o culto. Arranjaria um terno, se vestiria adequado e de cabelo molhado iria naquele lugar para tentar se convencer. Convencer. Deixaria para outro momento o verbo converter. Resolvida a parte religiosa, que é um dos atributos da vida organizada, deveria procurar o cara lá do bairro e dizer para ele que não dava mais para levar os pacotes para o trabalho. O pessoal do serviço estava olhando torto, as câmeras olhando focadas e o medo de ser descoberto e perder o dinheiro fixo do mês era grande. Talvez seja essa a parte mais difícil, mais que acreditar em Deus, convencê-lo de não prestar mais esse serviço. Justo ele que deu tanta oportunidade para o Miguel e o elogiava sempre, principalmente pela discrição. Nunca tinha arranjado problema para o cara, mas era o que precisava ser feito. Ia tentar arranjar outro serviço na empresa para ser vigilante noturno. Trabalhar 12 por 36. No fundo, Miguel não entendia como faria para trabalhar por 36. Pensava que o dia só tinha 24 horas. Era a conta que não fechava em sua cabeça. De qualquer modo, não poderia dar o desgosto para a filha de trabalhar com algo que não se podia explicar e que não podia ser explicado. Pagar as despesas dela com dinheiro que só pode ser sujo não era justo com tanto esforço que ela fazia. Outra coisa que precisava mudar era aquela solidão. Não fosse pela sua filha e o relacionamento relâmpago que teve com a mãe dela, o pessoal do bairro diria que ele não era homem suficiente. Ainda que não se importasse com o que falavam dele pelo bairro, era importante ter alguém para levar no culto e cumprir o protocolo social de pessoa feliz e realizada. Mas quem? Miguel pensou e não encontrou pretendente à sua altura, o que significava alguém que esperasse pouco de um homem, quase nada. Talvez um passeio aos domingos, culto na igreja 2 dias na semana, uma lembrancinha no aniversário e uma vaga lembrança no Natal. Miguel chegou ao final daquele dia bastante chateado. Mudar de vida quando não se tem muita opção de escolha não é muito bom. Ainda que a atual condição não fosse a melhor das escolhas, as alterações que ele pensava realizar na sua existência iam trazer perdas significativas. O pagamento da pensão em dia, a cervejinha no bar da esquina, a solteirice, a possibilidade de pagar alguém para cuidar e fazer companhia para a avó, as noites todas bem dormidas, ainda que com uma consciência não muito tranquila. O pior disso era que mudar a vida para melhor faria dele uma pessoa pior aos olhos das outras pessoas. Alguém que não teria condições de cuidar do próprio filho e da própria mãe, nem Deus perdoaria. Imagina o pastor? No final do expediente, Miguel resolveu não pagar a primeira condução que lhe levaria até o centro da cidade. Foi caminhando a pé, como se aproveitasse o tempo para pensar nas mudanças que precisava fazer em sua vida. Quando chegou no ponto em que fazia baldeação, já estava decidido que, embora não desse orgulho para a maioria das pessoas, daria orgulho a ele. Trataria de arrumar um rabo de saia, deixaria o serviço obscuro e se mataria de trabalhar para dar conta de suas responsabilidades. Pensou nisso, dando um suspiro profundo de tristeza.
Decisão nem sempre é diversão, pensou com seus botões. Entrou no ônibus. Sentou-se quase na metade do veículo. Embora aquele horário fosse um horário disputado, ninguém se assentou ao seu lado. Não naquele instante. Observando todo mundo entrando e saindo, imaginou que todos traziam mais que sacolas, bolsas, mochilas e pertences. Todos traziam suas sentenças, seus problemas e suas faltas de habilidade para lidar com eles. Não se sentiu mais sozinho. Sabia que no coletivo todo mundo é grupo, e está no mesmo balaio de vida difícil. A porta se abriu, e no ponto que sempre entra muita gente, entrou só uma moça de cabelo cacheado. Miguel olhou para ela e reconheceu nela a irritação habitual de quem precisa andar de ônibus todo dia. Tinha sempre um quê de mau humor no gestual, um pouco de tristeza no olhar e uma opacidade no cabelo que parecia que aquela mulher estava só meio viva. Mas via potencial nela e achou que era um sinal do Deus que não existe em sua mente. Não teve tempo de pensar em mais nada. Rapidamente ela se assentou ao seu lado e, meio sem jeito, começou a se ajeitar. Miguel então fez um comentário sobre o calor e sobre as janelas fechadas que as pessoas insistiam em não abrir. Ela só concordou e fez uma pergunta estranha. Miguel não entendeu, mas era algo relacionado às novelas do dia. Ele só aproveitou a deixa e pediu o telefone dela. Ela deu sem dizer seu nome. Isso era um assunto para outro dia, Miguel desconfiou. Ela pediu para que ele assistisse às novelas e dissesse o que tinha achado. Naquela noite, ele mandou uma mensagem aleatória, logo depois que chegou do bar. Tinha sido, pelo menos na intenção, sua despedida da bebida. Foi procurar o cara para se demitir e aproveitou para beber algo. O cara não apareceu, e ele continuou bebendo para ter coragem de botar em curso a outra ação que visava sua segunda meta: casar com uma mulher direita. Chegou em casa e, antes de despencar na cama e dormir bêbado, mandou uma mensagem para a moça de cabelo cacheado, dizendo que não tinha entendido bem os capítulos, o que não deixaria de ser uma verdade caso ele efetivamente tivesse assistido as novelas, mas que conversariam depois. Queria entender melhor. Como não sabia o nome dela, trocou o título do contato de moça do ônibus por esposa. Colocou um emoji de coração na frente. Precisava ser romântico de agora em diante. Esse foi o episódio de hoje do De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Daqui a 15 dias eu volto para contar uma nova história, porque toda vida merece ser contada.